Queridos alunos, queridos internautas, amigos que nos ouvem aqui, nós estamos iniciando uma atividade, muito nos honra poder falar de um tema que é extremamente importante, tema de regulamentação dos produtos veterinários, focado mais na questão dos medicamentos. E quem vos fala é Hélio Blume, eu sou médico veterinário. Atualmente, eu sou secretário-geral do Conselho Federal de Medicina Veterinária, sou professor da União Pioneira de Integração Social aqui em Brasília e também represento o Brasil na Associação Mundial de Medicina Veterinária, onde eu sou conselheiro para a América Latina e sou vice-presidente da Associação Pan-Americana de Medicina Veterinária. Com muita alegria que a gente está aqui com vocês, espero que vocês possam aproveitar bem o nosso tema, e para ficar mais fácil de trabalhar, eu vou buscar compartilhar o material que nós preparamos para ficar mais fácil. Esse material, obviamente, vai ficar disponibilizado, já está em tela, vou colocar só em tela cheia para ficar mais fácil para ser compreendido. Estou buscando, então, colocar aqui em tela cheia que ficará melhor, mas o meu dispositivo aqui, por alguma razão, ele limitou essa expansão, mas vamos resolver na apresentação de slides e que deve dar certo a partir desses slides. Ok. Então, está aqui em tela já. Essa regulamentação, ela não é de agora, obviamente, ela já vem de muito tempo, e nós buscamos fazer o quê? Primeiro, falar sobre quem é responsável por essa regulamentação. Então, a nível de fiscalização do próprio exercício, do uso das medicações, do que é feito, profissionalmente falando, nós, Conselho Federal de Medicina Veterinária e os Conselhos Regionais de Medicina Veterinária, somos responsáveis por esta fiscalização. O órgão que controla, vamos dizer assim, o registro de produtos veterinários é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, conhecido tradicional MAPA, e que também, obviamente, regula os estabelecimentos que produzem, distribuem, importam, exportam, dentre outras atividades ligadas a este setor. E temos, desde 1999, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, instituída por essa Lei 9.782, que é uma autarquia com regime especial vinculada ao Ministério da Saúde, que atua em todo o território nacional e tem como principal função a promoção da saúde da população, atuando no controle sanitário de diversos produtos, tais como medicamentos, alimentos, cosméticos, serviços e até mesmo fiscalização de portos, fronteiras e aeroportos. Então, vocês veem aí que não é só um órgão que regula. Isso, muitas vezes, é um complicador, porque nós temos vários decretos, resoluções que, às vezes, não se complementam. Por essa razão, eu trouxe aqui o ordenamento jurídico. Nós temos, de início, obviamente, a Constituição Federal, que regula, que é a lei magna do país. Depois, temos o que a gente chama de leis ordinárias e medidas provisórias. Nós vamos comentar algumas leis ordinárias no nosso comentário aqui, na nossa aula. Temos alguns decretos e, por fim, temos as resoluções, portarias, instruções que regulam o assunto. Então, eu vou fazer um breve resumo dos principais decretos. Em 1969, o Ministério da Agricultura lançou o Decreto 467, que dispõe sobre a fiscalização de produtos de uso veterinário dos estabelecimentos que os fabricam e dá outras providências. Diríamos, foi uma das primeiras legislações que surge. Anos depois, 2004, o próprio Ministério, de uma certa forma, baixa um outro decreto, onde ele amplia a ação desse decreto 467. O decreto publicado, então, é o 5053, de 22 de abril de 2004. Então, ele aprova o quê? Ele incorpora, vamos dizer assim, a esse decreto anterior, a questão da fiscalização dos produtos veterinários
e dos estabelecimentos que os fabriquem. Bom, mas antes disso, o Ministério da Saúde já tinha lançado essa portaria 344, de 12 de maio de 98, que aprova um regulamento técnico, seria uma discussão mais técnica sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. Aqui, obviamente, que extrapola a medicina veterinária, mas como os produtos veterinários estão incluídos, nós precisamos considerar essa portaria. Houveram instruções normativas, como essa de 2012, do Ministério da Agricultura, que define os critérios a serem cumpridos para fins de concessão de renovação de licença para produtos veterinários importados, que nós temos uma boa gama de produtos. Surge também uma outra, né, instrução normativa, que na verdade já é anterior, mas então eu lembro aqui que essas resoluções elas não estão em ordem cronológica, por quê? Porque elas são de órgãos diferentes, embora a gente tente a manter uma ordem na questão do assunto. Então, essa portaria número 7, ela aprova o regulamento técnico para a produção e controle do uso de vacinas. Então, é uma das partes, né, dos nossos chamados produtos veterinários. Mas, no ano de 2001, o Ministério da Agricultura publica outra instrução normativa, onde ela fala e busca regulamentar o uso das substâncias anabolizantes em bovinos. Outra instrução normativa, de 2005, ela aprova o regulamento técnico para o registro e fiscalização dos estabelecimentos que vão manipular, né, os produtos de uso veterinário. E faz também um assunto que é objeto da nossa conversa aqui, que é a regulamentação de boas práticas na manipulação de produtos veterinários, ou seja, é a tradicional farmácia de manipulação. Mas, nos anos de 2003, o Ministério também tinha publicado a Instrução Normativa número 13, que era sobre produtos veterinários, procurando definir, conceituar, e publicou um chamado glossário, para poder esclarecer de que se trata este regulamento de boas práticas. No ano 2009, o mesmo Ministério da Agricultura aprova o regulamento técnico para fabricação, controle e qualidade da comercialização e emprego de produtos antimicrobianos. Então, a gente percebe aqui que, aos poucos, essas regulamentações de início maiores, elas vão sendo desdobradas em algumas mais específicas. No ano de 2002, aqui, já tinha sido publicada uma instrução normativa sobre a prescrição pelo médico veterinário de produtos farmacêuticos, com foco nos produtos controlados, nas substâncias controladas. Isso a pedido de outros órgãos, o Ministério da Agricultura fez isso. No ano de 97, tinha sido aprovado também regulamento técnico que regula a produção de antiparasitários. Então, é vamos dizer assim, uma especificação desses regulamentos que nós já citamos. As portarias, né, do Ministério da Agricultura, que regulamenta a produção, controle e emprego de vacinas, já é de 1997. Depois, com o crescimento das próprias vacinas, surgem outras regulamentações. A Instrução Normativa número 37 trata de um assunto que me pediram para falar aqui, que é o assunto de produtos dispensados de registro. Quem são eles, né, e como proceder. Essa instrução normativa está em vigor ainda, nós temos já outras que as complementam, mas ela está em vigor, ou seja, as novas não revogaram essa de 99. O MAPA também fez aqui em 2005 um roteiro para que as boas práticas fossem verificadas nos produtos de natureza farmacêutica, então, extrapolando dos produtos de origem de uso exclusivo na medicina veterinária. Em 2006, aqui, um manual de boas práticas na fabricação desses produtos, envolvendo outros, né, abrindo o leque do que são produtos veterinários e abrindo isso para produtos biológicos, onde entram meios de cultivo, onde entram substâncias que são manipuladas em laboratórios de pesquisa e de extensão.
Instrução normativa de 2007, aqui, trabalha sobre a produção, avaliação, registro e renovação de licença no uso da vacina da leishmania. A leishmania é um assunto delicado, as vacinas passaram anos para se conseguirem as suas aprovações, e essa instrução normativa é que regulamenta esse assunto. Então, o que nós fizemos aqui? Nós fizemos uma rápida passagem do que nós temos. A princípio, os senhores devem ter percebido que são várias resoluções, várias portarias, várias instruções normativas que devem ser atentadas. Vou separar alguns para poder comentar alguns aspectos específicos. Em relação ao decreto-lei, por exemplo, 467, é aquele mais antigo, de 69, que decreta aqui, ó, obrigatoriedade da fiscalização da indústria, do comércio, do emprego de produtos veterinários em todo o território nacional. Nós temos um parágrafo único que fala aqui que isso, obviamente, se refere a produtos mais simples, mais complexos, produtos de natureza química, farmacêutica, biológica ou mista, ou então aspectos definidos, né, ou métodos que visam prevenir, diagnosticar a cura das doenças e que possam contribuir para a manutenção da higiene animal. Então, nós percebemos aqui o primeiro decreto-lei, o 467, que de uma certa forma é amplo, né, e de uma busca normatizar ou regulamentar esse aspecto. Alguns aspectos desse decreto-lei já foram revogados por outras portarias e decretos-leis que surgiram, mas a maioria ainda está em vigor. Aqui trata, então, também dos prazos que devem ser obedecidos. Esse decreto de 69 acaba revogando outros aspectos e que estão aqui. Isso foi publicado no Diário Oficial em fevereiro de 69, onde lembra, né, a responsabilidade dos estabelecimentos veterinários e dos responsáveis técnicos por estes, onde o médico veterinário entra com uma, vamos dizer assim, grande preferência, mas nós temos também o farmacêutico e o químico, onde eles entram como responsáveis pela regulamentação deste produto. Então, nessa época, foi criada a Secretaria de Defesa Sanitária Animal, né, que acaba depois assumindo o papel no Ministério da Agricultura de regulamentar esses assuntos. Bom, a Anvisa não existia na época, o Ministério da Saúde não estava se envolvendo, então, deste período 69, nós temos umas legislações bastante específicas que ainda estão em vigor. O decreto, então, 5.053, que eu comentei, que regulamenta a fiscalização de produtos veterinários e dos próprios estabelecimentos que os fabricam, seja os laboratórios e aqueles que comercializam, temos aqui alguns aspectos que eu trago aqui. Esse é um decreto já assinado pelo presidente Lula, que diz aqui, ó, fica aprovado o anexo regulamento de fiscalização dos estabelecimentos que os fabricam ou comerciam. Compete ao Ministério da Cultura baixar normas complementares referentes à fabricação, ao controle de qualidade, à comercialização e ao emprego dos produtos de uso veterinário, e demais medidas pertinentes para a normalização do regulamento, inclusive as aprovadas no âmbito do Mercado Comum do Sul, Mercosul. Então, a gente percebe aqui que essa legislação, esse decreto de 2004, ele obviamente não tira poderes do 467, que nós já citamos, que é de 69. Ok? Então, nós vamos tendo novos decretos surgindo. Aqui eu faço questão de mostrar esse decreto aqui, o 5053, então, que abre mais as discussões, ele tem o que está escrito aqui. Vários capítulos, na verdade, 22 capítulos que estão aqui listados, onde ele tem o capítulo 2º que trata dos estabelecimentos, o capítulo 3º que trata das instalações aqui, basicamente das fábricas, o capítulo 4º que é sobre a terceirização dessa fabricação, o capítulo 5 sobre a responsabilidade técnica dos envolvidos, onde nós, médicos veterinários, entramos, o capítulo 6 do registro dos produtos de uso veterinário, capítulo 7 sobre a rotulagem desses produtos, o 8º sobre a transferência de titularidade, né, de um produto, o 9º sobre a isenção do registro, o 10º sobre o controle de qualidade, o 11º sobre a análise da fiscalização,
o 12º sobre a fiscalização de produtos importados, o 13º sobre a comercialização desses produtos, o 14º sobre fraudes, alterações e adulterações, e nós temos que lembrar sempre que eles existem em grande monte, porque existe aí fábricas clandestinas e que tem produtos que não são registrados, que eu chamo a atenção para que se preste atenção e se controle, se veja se os produtos são ou não são registrados. O capítulo 15º do procedimento administrativo da fiscalização, o 16º dos documentos da fiscalização, o 17º mais sobre o ato da fiscalização, o 18º sobre as infrações e penalidades, o 19º sobre as reincidências de situações, o 20º das medidas cautelares que são possíveis no sentido de esclarecer alguma dúvida, o 21º da instrução processual, né, caso se tenta ir para o lado de discutir uma determinada atitude, um laudo, etc. E, por fim, o 22º, que trata de disposições gerais. Vocês veem, então, que esse decreto de número 5053, ele é extenso e ele abrange inúmeras situações. Além disso, em escala menor, estão as instruções normativas para regulamentar de forma específica alguns aspectos. Então, nós temos, como nós já citamos alguns, aqui eu cito a das vacinas, né, e que buscam, de alguma forma, ajudar a controlar a produção, a fiscalização de elementos, entre eles as vacinas, para que a saúde animal seja mantida. Aqui tem um modelo de um formulário que é exigido que seja preenchido para que esse produto seja registrado. Pois nós temos uma instrução de 2001, a de número 10, que proíbe o uso de substâncias anabolizantes em bovino. Eu acho que esse assunto já é conhecido pela grande maioria dos que aqui me ouvem, mas tem que se atentar, porque nós temos sempre produtos ou subprodutos desses que estão proibidos, sendo comercializados clandestinamente, às vezes importados de outros países, e que adentram e acabam muitas vezes prejudicando os nossos animais. E, acima de tudo, a nós. Porque na medida que esse animal recebe um anabolizante e ele é abatido, por exemplo, antes do prazo previsto, os resíduos vão para a gente. Nós que ingerimos isso ou na forma de leite, na forma de carne de um animal que tenha recebido este anabolizante. Então, aqui está um pouco dessa regulamentação. Instrução normativa número 37, sobre produtos dispensados de registro. Mais adiante eu vou falar uma legislação da Anvisa que complementa essa aqui. O secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura e Abastecimento, o uso da atribuição que lhe confere aqui, regulamenta os estabelecimentos que fabricam e comercializam. Então, ele faz referência ao decreto que nós acabamos de falar, que é o 5053, que traz a lista dos produtos dos quais esse decreto fala. Então, nesse sentido, a outra instrução normativa com uma nova modalidade. Percebam vocês, é uma instrução normativa interministerial entre o Ministério da Agricultura e o Ministério da Saúde. Eu destaco essa aqui, de número 31, né, de julho de 2007, que aprova o regulamento técnico para pesquisa, desenvolvimento, produção, avaliação, registro, renovação de licenças, comercialização e uso de vacina contra a leishmania visceral canina. Então, o Ministério da Saúde entra nesse processo em função dessa doença ser uma zoonose e, obviamente, dá a sua contribuição na elaboração dessa instrução normativa por esses dois órgãos. Nos dias atuais ainda acontece isso a gente vê com extremos bons olhos, ao invés de cada organização destas, né, Ministério da Saúde, Anvisa, Ministério da Agricultura, publicar a sua resolução específica, o que tem hoje? Nós temos feito reuniões com a Anvisa, principalmente, para acertar, e normalmente nós publicamos portarias e publicamos instruções em conjunto. Quando não é possível, por razões específicas, de um cuidar mais de uma coisa, o outro cuida de outra, o Ministério da Saúde cuida mais dessa questão de higiene, sanidade
e vigilância sanitária, o que vai acontecer? Né? Uma resolução não anula a outra. A gente conversa para que isso não aconteça. Então, aqui está de início algumas considerações sobre este decreto assim. Depois surge portaria interministerial. Como eu já comentei, lá eu estou falando de um decreto aqui de uma portaria. Essa portaria aqui entra o mapa e, obviamente, também a Anvisa, etc., que complementa o que nós já falamos há pouco. Os atos chamados administrativos, né, eles são procedimentos para preenchimento e encaminhamento de formulário de solicitação. Se traz aqui, com referência nesse ato número 4, aspectos que têm que ser atendidos no formulário de solicitação, alteração ou cancelamento do registro de produtos de uso veterinário. Isso estou falando no Ministério da Agricultura, então temos um documento chamado Anexo 1 que trata disso. Temos um outro documento chamado Anexo 2, onde temos a lista dos tipos de alterações que são possíveis. Bom, então, depois desses nossos 20 minutos de comentário sobre a legislação, que eu confesso a vocês, muitas vezes cansa a gente, porque é uma legislação muito extensa, são muitas questões e precisamos ter muito cuidado em fazer com que a gente não consiga aplicar uma legislação num caso que não seja específico. Então, nós optamos por formular algumas perguntas que podem ajudar a esclarecer os que aqui nos ouvem, que nos dão a honra de estar assistindo essa aula. Quem fiscaliza medicamentos veterinários? Uma das perguntas mais comuns. Em consonância com o Decreto-Lei nº 467 que eu citei, que é esse mais antigo de 69, depreende-se que compete ao Ministério da Agricultura fiscalizar e licenciar o funcionamento dos estabelecimentos que fabriquem os medicamentos de uso veterinário, cabendo à vigilância sanitária, ou seja, à Anvisa, fiscalizar os demais produtos ou medicamentos. Quem regula medicamentos veterinários? Na verdade, a Anvisa. É o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, criado em 99. Quem pode vender medicamentos para animais? Na verdade, um estabelecimento que seja registrado, que possui um médico veterinário responsável e que precisa procurar, obviamente, o serviço do Ministério da Agricultura para lá se inscrever, porque ele vai ser fiscalizado também por esse ministério. O que é necessário para a venda de produtos veterinários? O passo inicial é o registro do estabelecimento. Aonde? No Ministério da Agricultura. Para isso é necessário ter um médico veterinário e aqui já complementa o que eu falei. Pode vender medicamento veterinário em pet shop? Não. A venda de medicamentos é proibida em pet shop. A aplicação de vacinas, bem como a realização de pequenos procedimentos de cirurgias, devem ficar restritas aos consultórios e clínicas veterinárias. Aqui nós temos resoluções específicas do Conselho Federal de Medicina Veterinária que regulamentam este assunto e chama a atenção dos senhores e a gente precisa atendê-los. Esse decreto de 467, como eu já comentei, é um decreto-lei, né, e ele é um dos mais antigos e tem que ser um dos mais estudados. Qual a importância do decreto 5053 que eu citei? A importância é que ele vai regularizar e normatizar os instrumentos de fiscalização. Antes que me esqueçam, a fiscalização nunca ela é, vamos dizer assim, punitiva num primeiro momento. Aliás, nunca ela é punitiva. Mas num primeiro momento, constatada alguma irregularidade, é elaborado o que a gente chama de laudo de visita, de vistoria, onde é listado o que está errado. E é dado um prazo de 30 dias para que o erro seja corrigido. Obviamente, depois a fiscalização volta e, caso isso não seja atendido, obviamente, se lavra o que a gente chama de laudo de infração. A portaria 344 da Anvisa, ela aprova, né, um chamado regulamento técnico que fala sobre substâncias e medicamentos que são de controle especial. Vejam vocês que anteriormente já haviam uma regulamentação do Ministério da Agricultura, mas com o surgimento da Anvisa, né, isso se amplia e o controle dos próprios produtos. O que é um produto veterinário isento de registro? É um produto que não necessita de registro no órgão anuente para ser fabricado e comercializado. Então, nem na Anvisa, por questão de vigilância sanitária,
nem no Ministério da Agricultura, para a questão de comercialização, registro, fabricação, e, obviamente, não tem necessidade de registro. Essa instrução 37, como eu comentei, ela regula e ela cita, quando ela fala, né, que esse decreto, que eu já fiz referência anterior, o 53 é que traz a lista desses produtos que são enquadrados como produtos veterinários isentos de registro. Bom, estamos avançando? Estamos, mas já temos muito para fazer. Então, eu convido a todos que estão me ouvindo para que a gente possa exercer um controle melhor, tanto nós, no aspecto de vigilância ambiental, sanitária e de saúde. Surge em nosso meio o que a gente chama de saúde única, que junta o ambiente, o homem e o próprio animal, e nós, como profissionais da área da saúde, somos integrantes da saúde única e temos que conhecê-la, zelar por ela e fazer com que ela tenha um bom cumprimento. E vem uma pergunta, possivelmente na cabeça de muitos de vocês. É um convite à reflexão. Qual é o meu papel? Mesmo que vocês não sejam médicos veterinários, que sejam profissionais de outras áreas de saúde ou não, mesmo que sejam cidadãos comuns que estão aí me ouvindo, nós temos um papel. E temos que exercer o nosso papel de cidadania. Cada vez mais nós temos as instruções considerando isso. E aí eu pergunto, sim, mas e aí, o que tem sido a minha contribuição? No dia a dia, existem estabelecimentos que comercializam produtos vencidos, que comercializam produtos que não são registrados, e nós chamamos a atenção para que todos vocês que me ouvem aqui possam, de alguma forma, exercer o seu papel de direito que têm de denunciar essas situações que não são legais. Por que estou falando isso? E nós temos um dizer antigo do Paracéltico que diz o seguinte: quando a medicina veterinária está enraizada no coração, quando nós fizermos essas atividades com o coração, né, nós vamos ter um resultado positivo. Agora, se nós formos fazer algo que nós não nos envolvamos e que a gente vai fazer só por cumprimento de lei, o que vai acontecer? A nossa medicina é falsa. Nós precisamos atentar para isso. Esse dizer é muito antigo, mas corresponde muito àquilo que nós buscamos nos dias atuais: comprometimento, consciência, envolvimento com os nossos direitos e deveres, para que a gente tenha uma sociedade mais justa. Existe aí uma geração nova que já traz isso no sangue. Então, eles vão com certeza nos cobrar, estejamos atentos a essa geração nova que já tem em si um filtro e um cuidado maior, e também isso é uma missão individual de cada um de nós, tenhamos a certeza, é nossa responsabilidade zelar pelo uso de boas práticas na comercialização, na aplicação dos produtos veterinários, e cada um de nós tem uma missão especial nisso, e os nossos animais vão agradecer muito, porque as famílias multiespécies estão aí, nós temos uma relação cada vez mais íntima com os nossos animais, mais intensa, e aí a gente precisa exercer o máximo de cuidado para que eles não sofram as consequências de um descuido nosso. Nesse sentido, então, a gente entende que só tem que agradecer a todos aqueles que têm nos ajudado, a todos aqueles que têm nos dado força para a gente zelar. Parabenizo aí ao pessoal que está organizando esse curso, porque nós estamos num momento onde nós temos N problemas éticos, então falar dos dilemas éticos, trazer à tona, trazer para a discussão aspectos que são questionáveis no sentido da ética, da moral, é uma atividade muito interessante. Eu agradeço muito os ouvidos de vocês, a atenção de vocês, e desejo que vocês usem bem e, de uma certa forma, verifiquem as legislações que a gente apresentou, e nós vamos ficar sempre à disposição, ou como cidadão comum, ou atualmente como secretário do Conselho Federal de Medicina Veterinária, nós estamos à disposição. Muito obrigado aí pela atenção e muito sucesso no curso.